Você sabe qual a diferença entre lei e graça? Será que a lei é para os gentios ou será que ela é para os judeus? E a graça, será que ela alcança todos os povos? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vem comigo então através da graça de Deus, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a graça que alcança todas as nações. Hoje nós vamos analisar como a graça sustentou a unidade da igreja de Atos. Vamos examinar biblicamente também a salvação pela graça como oferta universal de Cristo e incentivar a busca constante da graça de Deus. Então vamos juntos. Tópico 1. Quando a graça preserva a unidade da igreja. Em Jerusalém foi feito o primeiro concílio da igreja. E o que é concílio? Concílio é uma reunião da liderança eclesiástica da igreja, para que essa liderança ela possa deliberar sobre assuntos como doutrina, costumes, sobre a divulgação do evangelho, sobre assuntos relacionados à administração eclesiástica. Por que foi feito esse concílio em Jerusalém? Por causa dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo. Mas esses judeus, o que eles queriam fazer? Eles queriam agregar a graça do evangelho à lei de Moisés. Queria fazer com que a graça fosse sustentada pela lei de Moisés. Aquilo que a lei exigia, eles queriam que também fosse imposto através da graça. Por isso houve então esse concílio em Jerusalém, para poder deliberar sobre esse assunto. Por quê? Eles queriam que a circuncisão ela fizesse parte como requisito necessário para a salvação. E aí nós vamos ver que a justificação ela é mediante a fé. E a salvação ela é pela graça. Ou seja, não é por obras, não é por circuncisão, não é por observância de lei que nós somos salvos através de Cristo. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Então, mediante a justificação pela fé e também pela graça de Deus, é que o ser humano pode ser salvo pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Nesse concílio, o que aconteceu? Pedro, ele disse que Deus concedeu o Espírito aos gentios pela fé e não pelas obras da lei. Da mesma forma, Paulo e Barnabé também veio diante dos apóstolos ali no concílio de Jerusalém e disse que a missão gentílica a qual eles tinham sido enviados, ela foi confirmada também por Deus através de quê? Através dos sinais e prodígios que foram feitos entre os gentios. E que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Diante de tudo isso, o que aconteceu? Nós tínhamos lá o líder da igreja de Jerusalém, que era Tiago, meio-irmão de Jesus. Quando Tiago ouviu o relatório, quando Tiago examinou as escrituras juntamente com os demais apóstolos, o que eles resolveram sobre aquele assunto? Ele mesmo usou a palavra e disse que Deus tinha visitado os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. É bem interessante aqui essa parte, por quê? Tiago não está falando que Deus visitou os gentios para poder formar dos gentios um povo para ele. Deus visitou os gentios para poder formar dentre os gentios, ou seja, tirar de dentre os gentios um povo escolhido para o seu nome. Por isso que uma das definições claras de igreja é o quê? Um povo chamado para fora. Nós, que somos gentios, né? Nós somos esse povo, chamados para fora do mundo para poder fazer o quê? Fazer parte da família de Deus. O povo escolhido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor, porque quando nós voltamos às páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá no chamado de Abraão. O que diz o chamado de Abraão? Que Deus abençoaria através de Abraão todos os judeus. É isso? Claro que não. O que o texto diz? Gênesis capítulo 2, que quando Deus chamou Abraão, Deus abençoaria todas as nações da terra através de Abraão. Então não era uma promessa restrita aos judeus, era uma promessa para todas as nações da terra. Tanto aquelas que viviam no presente momento ali com Abraão, tanto aquelas que surgiriam depois, como é o nosso caso. Então o concílio, ele decide não impor a lei mosaica aos gentios. Eu acredito que ali foi definitivamente a ruptura entre judaísmo e também cristianismo. Por quê?
porque foi deliberado ali que era necessário algumas observâncias, né, como a idolatria, a carne sufocada, o sangue, relações sexuais ilícitas, mas não impôs sobre os cristãos os requisitos da lei mosaica, como, por exemplo, a circuncisão. Tópico 2 da nossa lição: um presente de salvação para todos. A palavra graça vem do grego charis, que significa favor, bondade, dom imerecido. A graça é o único meio de reconciliação de Deus com o homem. Lembra do jardim? Lá no jardim do Éden, o homem foi expulso por desobedecer a Deus. E aí Deus fez uma promessa antes da expulsão do homem do jardim. Disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, a primeira menção ao evangelho. O evangelho é quem? O evangelho é a mensagem de Cristo. Cristo é o evangelho vivo. Por quê? Porque ele tinha a missão de resgatar o homem para trazer o homem para perto de novo do Criador. Então, quando nós observamos aqui que a graça é o único meio de salvação, nós entendemos que a lei, o que a lei fazia? A lei, ela revelava o pecado, mas ela não salvava. A graça, por sua vez, ela concede a vida, e é somente a graça que concede a salvação. Lembra do que Paulo diz? Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça, ela se revelou em quem? Em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Então, Cristo é o presente da salvação de Deus para todos os homens. A salvação, ela é oferecida a todos pela graça, mediante o quê? A fé no sacrifício de Cristo. Tem que acreditar, tem que confessar a Cristo como Senhor e acreditar no seu sacrifício, para que então essa pessoa possa receber essa graça salvadora da parte de Deus. Em Cristo não há barreiras, nem éticas, culturais ou religiosas. Por quê? Porque em Cristo Deus faz um único povo. Por isso que não existe mais a distinção de judeus e gentios, mas sim de quê? De um novo povo, um povo eleito, um povo lavado, remido no sangue de Cristo, que compõe o quê? A igreja do Senhor. Somos chamados a receber e também viver sob o governo dessa graça. A graça não é Cristo? Então nós precisamos viver de que maneira? De acordo com a graça de Deus, de acordo com aquilo que Jesus exige de cada um de nós. Como, por exemplo, Jesus ensina, Jesus fortalece, Jesus corrige, Jesus perdoa. Então a gente precisa estar debaixo do governo de Deus para poder desfrutar dessa maravilhosa graça salvadora em Cristo Jesus. Seguindo avante, tópico 3, crescendo na graça. Crescer na graça é amadurecer espiritualmente. Como que a gente amadurece na graça? A gente amadurece na graça orando, jejuando, lendo a Bíblia, meditando no que nós lemos na palavra de Deus, como, por exemplo, diz o Salmo de número 1, verso de número 2, que o homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. A gente precisa estar mais próximo de Deus para poder crescer e desenvolver-se espiritualmente. O auxílio divino está sempre disponível no momento da necessidade. Então o que a gente tem que fazer? Se o caminho foi aberto, se o véu foi rasgado, é necessário que nós tenhamos essa ousadia para entrar na presença de Deus. O acesso a Deus está aberto a todos os crentes. Não está restrito a mim, não está restrito a outras pessoas, está aberto a todos. Então todos nós podemos chegar à presença de Deus. Na presença de Deus recebemos todos os benefícios que Cristo conquistou aonde? Na cruz do Calvário. Perdão, reconciliação, dons, direcionamento, ensinamento e, por fim, a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa conclusão, meus irmãos, ela vai ficar da seguinte forma: a salvação é exclusivamente pela graça. A resolução do Concílio de Jerusalém abriu o caminho para a expansão universal do Evangelho. Por isso que ele chega até nós, manifestando essa graça salvadora que alcançou a mim e também a você. Então, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Acompanhe também os nossos outros vídeos, shorts de oração. Vamos juntos crescer, vamos juntos desenvolver. Eu tenho certeza de uma coisa, que se você foi abençoado por esse estudo, então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos, porque teologia é show!